Bem, vamos agora dar início ao nosso Língua Afiada. Nós hoje falaremos sobre a febre do podcast. Será que tornou-se de facto uma febre? O que é isto de podcast? Quando começa? De onde surge? Será que qualquer pessoa pode ter um podcast? Que nome se dá à pessoa que faz um podcast, não é? Vamos falar sobre isso com Tiago Costa, que já aqui está. É tudo aquilo que vocês conhecem, não vou dizer mais nada. Uma salva de palmas para ele. E temos também aqui Ricardo Buta, ele que tem um dos podcasts mais vistos do nosso país, Universidade com Store Neto do Mandume. Ricardo Buta, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. É a primeira vez, mas eu quero que tu saibas que este programa é mais teu do que meu. Obrigado, é interessante. Estás literalmente em casa. Obrigado. Faz-me perceber, eu já vi algumas vezes o teu podcast, nunca vi na íntegra, confesso, mas já vi Trechos, cortes. trechos do teu podcast. Isso. Conversas tuas assim, daquelas bem picantes, que vocês provocam muitas mulheres. Para teres noção de que eu estou a falar, não estou nada errado, não é? Bem, e o Tiago tem o Goza aqui, que já toda a gente conhece. Goza TV. Goza TV. Bem, vamos começar por fazer entender o nosso espectador sobre o que é um podcast, Buta. Eu acredito que aquelas pessoas de facto comprometidas com aquilo que fazem, antes de fazerem, vão investigar, não é? Sim, sim. O que é um podcast? Como surge? Onde começa? Fala-me sobre isto, meu querido. Olha, se tivermos que resumir de forma básica, para que as pessoas entendam, é mais um conteúdo produzido por demanda. Não é? É um conteúdo produzido que é dispensado a uma plataforma ou disponível, é posto disponível a uma plataforma em qualquer pessoa pode acessar, seja ela live ou pós-live. No final do dia é isso, né? Porque se tivéssemos que explicar como é que o termo surge, teríamos que explicar aqui um pouco a termologia, né? Rádio, olhar o processo da rádio, olhar o processo do próprio podcast, que vem da palavra iPod e broadcast, que é a junção das duas palavras. Surge muito lá atrás, mas os podcasts começaram porque as pessoas queriam ter um pouquinho mais de liberdade para exprimir aquilo que elas pensam. E as rádios e as TVs têm sempre um código de comunicação muito fixo, né? Muito mais É um padrão. exigente, é um padrão. Então, os podcasts surgiram exatamente por isso, né? Eram pessoas que queriam muito expor as suas ideias. Para quebrar padrões e dar às pessoas E não maior ficar à preso. vontade, não é? Num espaço de conversa onde elas pudessem desenvolver sobre diferentes temas sem tabu. Exatamente. Sim. Sem tabu e sem cordas, sem amarras, digamos assim. Ok. Tiago, tu acrescentarias alguma coisa? Eu não explicaria melhor. Assim rápido. Eu sei que, portanto, o podcast surge precisamente por causa da rádio. Imagina que tu tens uma rádio em casa. Pois. Em que tu estás a fazer, estamos a conversar e de repente eu faço o download desta conversa e ponho numa plataforma específica só para ouvintes e acaba por... Aquilo começa efetivamente nos anos 2000 e pouco, não? Sim. 2004, por aí. não é? Essas datas eu não sei. Eu sei que a primeira vez que eu vi um podcaster, na altura já eu estava confundido porque ele na altura já era humorista e já era lutador de UFC, que é o Joe Rogan. E estou a falar de provavelmente à vontade uns 10, para não dizer 15 anos. Hoje ele tem um contrato com o Spotify de 250 milhões de dólares para os próximos 5 anos. Pois. Só para ficar a falar com Segundo o as people na casa pesquisas, dele. é mais ou menos 2004, por aí, foi quando começa, não é? Um formato de programa de rádio gravado, Exatamente. não é? É. Depois com o digital, levou-se tudo para o digital e daí o podcast tornou-se a tendência, a moda que estamos hoje todos nós a viver. E como é que se faz, Ricardo Buta? Diz-me, como é que se faz? Há assim uma fórmula ou é só chegou, montou os equipamentos e começou? Não, né? Fora o fator produção, tu tens o fator que o podcast de raiz, porque ainda há esse debate, o podcast de raiz é exatamente áudio.
O próprio podcast depois sofreu uma evolução para que é hoje o videocast, né? Que é o que nós vemos no YouTube e em outras plataformas. É o que mais se popularizou. Popularizou e ajudou também meio que a expandir a visão do que é um podcast, né? Porque tens um público que gosta simplesmente de ouvir e tens o outro público que gosta de ver. Exatamente. Então o videocast hoje se popularizou muito mais do que o podcast de raiz e eu costumo dizer, o que tu precisas é ser bom naquilo que tu vais te propor a falar ou a passar como informação, tentar ler e estudar um pouco mais sobre a raiz do podcast, tal como o Tiago, por exemplo, é humorista e tem o Goza TV e ele consegue juntar as duas vertentes, que é um pouco passar a informação e ao mesmo tempo juntar o humor dentro disso. Então é simplesmente estudares, alocares o conhecimento do que tu és bom e do que tu queres passar para as pessoas e ter a equipa certa, né? Ter a equipa certa, exatamente. Não é? Porque também tem aqui o fator qualidade, som, imagem, tudo. Vamos chegar lá. Tiago. Definitivamente, eu assim de repente estou completamente ultrapassado. Nós trabalhamos com imagem e som há muito tempo e na verdade o Goza TV ele sempre foi podcast, mas eu nunca o considerei. Porque nós sempre tivemos todo o formato. Mas é uma pergunta agora, Tiago, será que nós devemos considerar o Goza TV um podcast? Neste momento, ou seja, ele sempre obedeceu todo. Eu acho que foge um pouco, não? Deixa-me explicar. Não, vou-te explicar. Por isso é que eu estou aqui para te explicar. Diz-me, meu querido, diz-me, vá lá. O tempo todo. Convence-me. Se tudo. Não, é facto, está lá. Podes ir ver ao Spotify, pões lá Goza TV e vais ouvir durante uma hora e meia, uma conversa deliciosa. Não, mas eu estou a falar do formato. Porque eu reparo que parece mais um formato de televisão. Talk show. Pois, de televisão. Exato. Do que de rádio. Ou seja, se tu parares e tirares o formato do teatro e pôres uma câmara, que é o que tem atualmente, uma câmara no público, neste caso nas duas pessoas que estão a conversar, tu tens o formato de talk show com podcast. Mas agora diz-me uma coisa, Tiago, porque agora que vi, vê-me assim um flash. Tu adaptaste. Sim. Ou seja, o que eu te estou a dizer é que... Eu acompanho. O que eu estou a dizer é que eu sempre tive todos os elementos lá. Só que nunca considerei dessa forma. Há 2 anos, 1 ano, mais ou mais coisa, menos coisa, é que o Goza TV não deixou de ser Goza TV. É Goza TV Podcast. Porquê? Porque nós também nos obrigamos, porque antigamente eu punha no Spotify uma vez ou outra. Neste momento, todos os episódios que vão para o YouTube estão necessariamente no Spotify. Isso quer dizer que quando eu estou a fazer ao vivo, ainda que seja com pessoas, é sempre a pensar no público também que só está a ouvir. Sim. Ok, agora digam-me uma coisa. O podcast tornou-se efetivamente, de facto, uma febre, uma tendência. Eu não gosto muito de falar numa perspectiva universal, não é? Porque, universal, nós recebemos mesmo dele. Depois muito tempo. Nós recebemos mesmo dele. Porque no mundo o podcast já é uma baba de tema. É o que eu, sim, por isso é que eu estou a dizer, não gosto de falar numa perspectiva universal, porque nós fomos influenciados. Exatamente. Não é? Mas vamos falar sobre o nosso contexto, a nossa realidade. Se tiver que falar de Angola, eu não consideraria ainda, porque nós estamos a gatinhar. Nós temos podcasts muito específicos que saem mais à tona, por views, por patrocínios e etc. E temos outros bem mais pequenos que não têm quase visibilidade nenhuma. Eu, por acaso, sou daquelas pessoas que pesquiso, gosto de vaguear pelo TikTok, porque o algoritmo deles nos permite ter mais acesso e mais exposição ao conteúdo da Angola, por causa da localização, e eu vou vendo que nós temos muito. Varia com base à qualidade, investimento. Não temos muitos. Não, temos muitos. Vamos ter aí. Acredito que nesse momento pode ter mais de 200 podcasts já. Sério? Não digas isso, Ricardo. Não, já. Videocasts, então, nós temos podcasts. Sério, Ricardo? É possível que tu conheças 10, então é provável que existam 100. Eu conhecer 10? Sim, muito não conheço. Olha, nós temos Só está a dizer que não. Eu não tenho necessidade de mentir. Não, mas... Aliás, eu, para ser sincero, nem vejo quase. Não, mas conhecer. Tu, és porque...
Percebe que assustou-me o número. És o chato que me persegue, e aí é pelas razões... Universidade Fly, Pode Tudo da Eva agora. Sim. Esta é recente, não é? Goza TV. Depois tu tens o do Jay Killa. Tu tens o podcast da ProDesporto. Okay. Tu tens o do rap. Mas Ricardo, parece-me haver uma dose de exagero da tela. Dose? Não, nós temos 200, aliás. E vou lhe dizer porquê, Igor. Porque se tirares um tempo, às vezes, para ir para o TikTok, ele vai... Ou estamos a considerar o... Não, todos. Nós temos inconsiderável. Não. Nós temos realmente alguns, porque nós, se cumprir os critérios para o podcast, então é. Agora, se tem menos qualidade ou não, isso são outros 500. A verdade é que nós temos uns que fazem muito mais. O Geraldo Dalla é um podcast. Pensar Angola. O formato. Nunca vi, não sei dizer. Nunca viste Pensar Angola do Geraldo Dalla? Mas aquilo é uma conferência. É uma conferência gravada com vídeo. Acontece online. O formato, a forma como ele faz. Parece debate. É um podcast. Sim, mas aí é que está, por exemplo, o podcast não é só aquele que acontece online. Por exemplo, nós temos aqui muitos podcasts que são gravados. E eles vão disponibilizando os EPs por período. Ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, dependendo de cada produção. E muitos deles, por exemplo, não investem em cortes. Porque os cortes do próprio podcast é que acaba por te dar uma exposição maior ao conteúdo. Porque nem todo mundo vai à primeira ir para a tua página para com 200 seguidores e ver um EP de 3 horas ou de 2 horas. Os próprios cortes, por si só, pegam o podcast e galvaniza e a pessoa olha para um trecho de 1 minuto e diz, mas isto que tu estás a dizer, Ricardo, para quem tem conhecimento básico de marketing, de publicidade, isso aqui é publicidade, são estratégias de marketing. Queres vender o teu podcast, queres vender aquilo que tu estás a fazer de formas a elevar e também ganhar seguidores, audiência, é óbvio. Tu gravas, cortas aquilo e vais disponibilizando os momentos mais importantes. Vou dizer mais impactantes, se calhar, da tua gravação, do teu podcast. Mas aí é que está, Igor. Se nós tivermos que olhar para essa forma, vamos só olhar para o quão dispendioso é ter um podcast hoje. Tu pagas produção. É dispendioso? Tu pagas produção. Diz-me tu, é dispendioso? É dispendioso. O equipamento por si só, não é? Por si só. O que é que não é dispendioso nesse país? É dispendioso. Não, olha da seguinte forma. Há quem decide desde antemão investir num estúdio. E a maior parte não tem dinheiro para investir num estúdio, aluga um estúdio. Nós estamos a falar de iluminação, câmeras, microfones, o cenário em si, cadeiras, dependendo do tudo. Equipamento técnico. Equipamento técnico. Estás a ver então? E depois o editor, gastas com produção, gastas com produção para o miúdo que fica ali na transmissão e na regi, gastas com o pessoal que vai fazer os cortes. Não, mas isso é uma cena tua, porque há boi gajos que não gasta com isso. Não, mas aí não vai ser os resultados. Mas ele não consegue, imagina, ele não tem dinheiro para pagar um maker para cortes. Então os cortes deles não saem. Ele fica com produto bruto. Cada um faz como pode, né? Por isso é que eu estou a dizer que nós temos muitos podcasts que não são vistos. Não são vistos. Muitos. Mas agora, o que eu quero saber, na tua opinião, não é febre em Angola? Estamos a crescer, eu costumo dizer que estamos a gatinhar. Se nós tivermos que olhar em números, o podcast mais falado no momento é o Fly Podcast. Em números, vamos olhar isto aqui é um facto, o Fly é o king do podcast em Angola. Estás a ver? Então, nós não podemos ter Porquê? Agora vamos lá entrar nisto. Para mim, ele foi um dos primeiros. É pioneiro? É um dos primeiros. Tem dois ali, o artigo 40 também é um dos primeiros. O artigo 40 é aquele sobre hip-hop, né? Hip-hop, exatamente. Se tivermos que olhar para o tempo que o Fly começou, eles começaram primeiro. Mas o formato do Fly é muito mais atrativo para quem gosta de entretenimento. É que é mais comercial? É mais comercial e é entretenimento. De regra geral, todos fazem entretenimento, não? Sim, mas depois há níveis. Varia, até o entretenimento tem níveis. Imagina, o meu entretenimento é com base o que nós passamos na universidade, a linguagem. Nós já recebemos marcas que queriam entrar, mas queriam ditar o tipo de linguagem que nós usávamos. Nós temos que não é? Então, tu tens um Fly que é muito mais livre, com um conteúdo mais abrangente, com menos tabu.
e que facilmente outras empresas conseguem chegar e se rever e não olhar na questão do conteúdo que é passado e o arranhar da sua marca. Então ele diz, não, é melhor nós, é um produto bom, é um conteúdo bom, mas se nós metermos a nossa marca lá, os nossos consumidores podem não gostar de ver a associação da nossa marca a esse podcast, então ele não entra. Mas o do Fly, eu acho que é comercial, eu acho que é abrangente e então faz com que o entretenimento que ele tem no podcast dele acaba por chegar a muito mais marcas e a muito mais pessoas. Então... Tiago, qualquer um pode ter um podcast. Não, mas não desta tua opinião, se é uma febre cá ou não. Também queria ouvir. Por números não é. Por números não, porque se nós somos 10 milhões em Angola, em Luanda, e só há 200 a fazer, não é. E um com visibilidade? Exatamente. Portanto, não. Fora que não sei se é um com visibilidade. Eu não diria um com visibilidade. Não, calma. Aqui estamos a fazer. É aqui. Estamos a falar em números, como as empresas olham. Exatamente. Okay. E depois provavelmente também o único que tenha empresas, né? Tem empresas apoiadas. É o único. Então, definitivamente, mas eu acho que não é febre. Não é febre. E não está ao alcance de qualquer um. Então, olhando por tudo o que comporta financeiramente. Pensa assim. Um fotógrafo, para ser fotógrafo, tu precisas de uma câmara. Em condições normais, para tu fazeres um podcast, precisas de 2. Okay. Ou precisas de alguém para estar a fazer isso. Né? Então, o custo já é a dobrar. É claro que custa, claro que tem custos. Obviamente que depois também o mercado vai abrindo, no sentido em que, por exemplo, se tu quiseres fazer um podcast, não precisas de comprar nada, pagas-me e nós produzimos. Fala-me sobre a qualidade do podcast em Angola, Tiago. Eu acho que a qualidade do podcast em Angola tem a ver com a qualidade das pessoas em Angola. Sim, portanto... E isto quer dizer que é bom ou mau? Diz-me. Eu particularmente acho que nós tínhamos que ter muito mais qualidade em todos os níveis. Portanto, se queres ir por aí, eu vou-te dizer que não, a mim não me agrada, não me agrada. Nós estamos a falar de pessoas que têm um conhecimento e que depois não conseguem emprestar esse conhecimento às pessoas porque nós temos dificuldade em receber esse conhecimento. Há pessoas assim, há pessoas que pura e simplesmente não preferem já nem falar, porque não vão me entender mal. Todos os dias tu tens pessoas que são... É polêmica. Não é. É a minha opinião. E é só isso. E quando tu fazes isto, claramente tu não estás preparado para ouvir as coisas, por exemplo. Então, isto faz com que muita gente não faça isso, tu queres dizer? Também. Não, eu acho que muita gente não faz porque é caro. É caro. Para começar é caro. Não está ao alcance de todo mundo. E em Angola não é visto como algo tradicional. É já muito alternativo. Queres fazer... Como é que é? Podcast para quê? Vai mais a trabalhar. Como se isso não fosse um trabalho. Claro, aqui a internet se calhar se não ajuda, portanto fica tudo mais complicado. Mas a nível de qualidade, nós todos, acho que poderíamos ter muito... Vou falar por mim. Eu estou a lutar há muito tempo para ter mais qualidade, mas é o que há. Queres o quê? É o que há. Falta de escola. Ganha-se muito com isso. É ilusória a ideia de que tem mais alcance, por exemplo, porque hoje há uma enorme tendência para esta comparação, não é? Dos conteúdos digitais, aquilo que está na internet com aquilo que nós fazemos televisão. Ok. Não é? Eu gostaria primeiro de falar em termos de alcance, porque vejo muitos jovens, alguns que têm podcast. Eu já disse, e aqui muito sinceramente, não teria porquê mentir. Eu acompanho, o Tiago já disse, primeiro porque gosto dele e já o conheço e outras coisas mais. Mas outros todos eu vou vendo por conta de uma outra coisa que se tornou viral. Okay. Então, como tu disseste, e muito bem, a questão do algoritmo, aquilo é uma coisa que dá-nos naturalmente. Eu não preciso de procurar, aparece. E eu vou vendo. E vi algumas pessoas fazerem estas comparações do tipo, nós aqui já não precisamos de televisão, o alcance que nos dá um podcast hoje é comparado ao que a televisão dava, a questão da confusão mental que se cria, não é? Trazendo a ideia de que quem tem um podcast é um apresentador, é um comunicador habilitado a comunicar, a falar para as pessoas. Como é que vocês olham para isto, Ricardo?
Olha, a primeira coisa que nós temos que já meter de lado é que o podcast é exatamente o tirar, eu costumo dizer, o tirar a gravata e o casaco e o terno da televisão. Então permite que pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade em oratória conseguirem se expressar muito mais, porque eu e o Tiago, se somos amigos e estivermos numa mesa... Expressar muito mais, ainda que mal. Ainda que mal, né? Mas, por exemplo, eu e o Tiago podemos estar numa mesa e termos uma conversa de amigos. E o podcast é muito isso, é muito uma conversa de amigos. Eu consigo ter menos expressão em relação a ir para uma TV e com câmeras, mas eu saber que tenho ali o país todo a me ver. Mas eu acho que falar de alcance em Angola é ilusório. E é isso que faz com que muita gente comece a cenas sem pensar. Nós não somos um mercado como o Brasil, como os Estados Unidos, com mais de 200 milhões de pessoas, em que se o meu podcast se tornar viral, eu tenho no mínimo 50 milhões, 70 milhões de pessoas em números para me reverter esse podcast. Nós temos 10 milhões em Luanda e provavelmente menos disso a consumir internet. Pois, nem é muito, eu ia dizer, nem é muito pelo número de pessoas que nós temos, mas é pelo, exatamente, Sim. é pelo poder aquisitivo que o número de pessoas que nós temos não tem. Não tem. Exatamente. A TV aqui, falando de Angola, local, a realidade, a TV ainda tem mais alcance que a internet. Então tu achas, quer dizer, uma coisa muito sem sentido, algumas pessoas, eu na verdade defendo esta ideia. Eu defendo esta ideia. E eu, recentemente, conversei com disse aqui a semana passada, penso, com David Dias, apresentava o programa na RTP. Estávamos a conversar sobre televisão versus internet. E eu disse uma coisa, haverá sempre no mundo, na minha opinião, mais pessoas a ver televisão do que à frente de da câmara, da tela de um telefone. Não necessariamente. Eu acho que é diferente. Vocês estão a falar de coisas diferentes. Deixa só dar Deixa só tocar nesse assunto, porque eu não terminei meu raciocínio. Por exemplo, vamos falar de Luanda, Angola. A TV Zimbo tem mais alcance que o YouTube. Ok. Mas se eu for a olhar para o mundo, eu tenho mais alcance que a TV Zimbo. Os meus números cresceram não foi por Angola. Foi porque chegou no Brasil, em Portugal, em Moçambique. Sim, mas tu achas que no mundo há mais pessoas com televisão ou com internet? Hoje há mais pessoas com internet. Porque a TV Zimbo, imagina, será que... Porque a própria televisão foi para a internet. Não, mas está bem, Tiago, a televisão adaptou-se. A televisão adaptou-se. Se tu estavas lá em cima, por que te adaptaste? Se estavas lá, por que te adaptaste? Está bem. Primeiro tem esse ponto. É um recurso. Não, e depois tem outro ponto que é, a televisão deixou-se ficar pela internet. Não foi, as pessoas não veem televisão, as pessoas que não veem televisão, não foi porque a internet é melhor. Mas agora há uma pergunta, vocês leram sobre este dado que estão aqui a partilhar? Sobre haver mais pessoas na internet? Isso é estatística, do que no mundo? Sim. Não, ainda há mais pessoas no mundo, então vou partilhar com vocês. Ainda há mais pessoas no mundo sem internet. Com sem televisão. internet. Com televisão. A internet pressupõe uma coisa, poder aquisitivo. A internet paga-se. Para com isso, porque em Angola a televisão paga-se. Para com isso. Para com isso. Sim, mas eu estou a falar geral. Onde é que tu estás a ir? Para aí. Aí fica não vale a pena. Não é eu estou a falar dentro de uma perspectiva global, Tiago. E a internet é mais barata que a televisão. Tiago, a internet paga-se. A internet paga-se. No mundo existem milhares e milhares de pessoas que não têm acesso à internet. Eu acho que tu estás a olhar hoje em dia há para muita gente com a internet e anos 2000, porque neste momento as pessoas ao nascerem já nascem mais rapidamente com o iPad do que com a televisão. E mais. Tu partilhas da mesma opinião, Ricardo. E mais, as novas televisões já são feitas Smart TV. E a pensar no digital. A pensar no digital. Portanto, tu estás a falar, é uma de 20 anos atrás. Os próximos 20 anos, os números provavelmente serão bem diferentes. Sim. Mas eu desafio-vos a irem a fundo sobre isso. Eu desafio-vos a ir a fundo sobre isso. Porque, e não foi hoje, por conta do tema que nós estamos a ter hoje. Eu pesquisei isso há um tempo atrás. Num estudo normal. Há um tempo atrás. Nós temos uma grande tendência para falar sobre a nossa realidade, o nosso campo de visão. O nosso campo de visão. Existe muita gente sem dinheiro, muita gente pobre, sem o poder aquisitivo para comprar o básico.
Pois, isso claro que sim. Quanto mais ter um telefone, comprar uma... Se nem televisão você tem em casa. E outra vez estás a ir ao contrário. Por quê? Porque há pessoas que, se for preciso, compram um telefone para ter acesso à informação, porque é mais barato do que comprar uma televisão. De novo, até mesmo nos países subdesenvolvidos. É muito mais barato. Às vezes as próprias empresas criam telefones básicos, smartphones, que dá para ter acesso à internet zero. E mais facilmente eu tenho isso do que eu tenho uma televisão em casa. Voltando ao que disse o Ricardo Buta, na tua opinião, Tiago, esta confusão que as pessoas... É culpa da televisão. Porque a televisão foi monopólio da informação durante É culpa anos. da televisão ou alguma ignorância por parte das Deixa pessoas? concluir, é o que eu acho, né? A televisão foi monopólio durante muitos anos e relaxou. Eu estou a dizer, a televisão relaxou. A internet, quando veio por causa de pessoas que ou não tinham espaço na televisão ou não se reviam naquilo que estava a aparecer ali. E de repente as pessoas tornaram-se as próprias televisões. Porque hoje em dia, por exemplo, se tu queres ver a Beyoncé, mais facilmente tu vais ver a Beyoncé no Instagram do que na televisão. Pois. Não sei se dá para perceber. Não. De repente o próprio entretenimento mudou o jogo. A internet é mais global. Não, Claro, é só ver como é que o YouTube... É só ver como é que o YouTube matou a MTV. Olha, E como é que tirou o monopólio da MTV em relação aos vídeos dos artistas. E o Netflix matou o blockbuster. O Netflix matou o cinema e... Estás a perceber? É um pouco essa linha. Pois. Lucra-se, ganha-se muito com isto? Aqui em Angola não. Depende. Não, calma. Depende de quanto é que é o teu salário. Porque tu tens que comparar, agora assim rápido, tens que comparar o teu salário com o que o Fly faz durante o final do... Porque assim vamos perceber se lucra ou não. Porque não, viste? Eu gosto dessa. Porque assim, é perceber, porque tu és o número 1 da televisão. E portanto é importante saber qual é o teu salário. Mas como não vais dizer, é uma conversa. Senão depois a AGT amanhã. Pronto, mas está aqui. Mas depois vamos também procurar o número 1 do podcast. E aí comparas. Ganha-se ou não com isto? Não, em Angola não. Não, mas assim, e é importante quem pensa em começar um podcast, olha para as duas vertentes. Por isso é que nós temos muitos youtubers a pegar as suas contas e fazer delas contas americanas, brasileiras e tirar o domínio da Angola. Porque não lhe dá dinheiro, em Angola não dá dinheiro. Mesmo que ele tenha views, não dá. Se eu alocar o meu IP da minha conta no Brasil, eu sei que eu tenho 200 milhões de pessoas com uma probabilidade maior de conhecer. Nós, os angolanos, por exemplo, já temos algumas pessoas a produzirem, têm os seus canais, têm podcast. Nós consumimos muito mais do conteúdo local ou do que é produzido lá fora? Continuamos a continuar. Porque nós temos muito pouco conteúdo local e comparado com o que se produz lá fora. O youtuber vive só de internet. Quem faz podcast vive só daquilo, não faz mais nada. Ok. Tem empresas, salários e tudo mais. Há bocado tu não respondeste a minha pergunta, estava relacionada com a confusão que as pessoas fazem do que é um profissional, uma pessoa que está habilitada a comunicar. Exatamente. Era sobre isto. E é engraçado porque vai no mesmo sentido. A televisão deixou-se levar por pessoas que Responde-me em 50 segundos. Porque pôs pessoas em frente à televisão que não estavam habilitadas. E pôs as pessoas que estão por trás da televisão a começar a duvidar dessas pessoas e desse conteúdo. Resultado, a partir de agora eu vou confiar no Mobrada, porque esse Mobrada eu já sei, eu pelo menos daqui eu já sei o que esperar. Aqui era suposto... A televisão começou a investir em pessoas despreparadas. Eu acho é como tudo, às vezes nem é a televisão, é a sociedade em ti que te manda essas pessoas e depois é isso que tu tens. Isto é verdade, parte da banalização da profissão, daquilo que é o nosso ofício. É culpa nossa. Tiago Costa, obrado. Muito obrigado. Ricardo Buta, adorei conhecer-te. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta casa é tua. Obrigado. Olha, quando quiseres ir falar de relacionamentos no podcast dele. Está bem. E depois vais-me dizer então quanto é que se ganha. A todos, muito obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Até amanhã, mesma hora. Fiquem bem, fiquem com Deus.